Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Bom, podem tomar assento. Glória a Deus. Aleluia. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante as mãos para os céus. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. E cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Um dia você é um levita. Santo Espírito. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante as mãos para os céus. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. E cante comigo, aleluia. O dono da bênção é Jesus. Aleluia. Ele é o dono da bênção. Ele é o dono da bênção. Você sabe o que é você servir o dono da bênção? Aquele que pode te abençoar, aquele que pode te curar, que pode te restaurar, que pode te alegrar, que pode transformar qualquer situação desfavorável a você em uma situação favorável. Ele é o Deus que muda as situações. Amém, Jesus? Amém. Glória. Queridos, temos pouquinha gente hoje, né? Me parece que o Senhor falou, né, que devíamos pedir para que a sua vinda não fosse no dia de sábado e nem no dia de inverno, né? Vamos acrescentar inverno chuvoso, né? Porque, queridos, culto não se perde por nada desse mundo. Eu me lembro que quando eu era jovem, e eu vim morar nessa região aqui em 1983, e nós não tínhamos igreja aqui no bairro. E eu atravessava a Vila Manaus, e isso em 1983, a Vila Manaus era uma vila muito perigosa. Hoje é um bairro muito tranquilo, um bairro abençoado, mas em 83 era muito perigoso. E eu atravessava o bairro e eu ia num culto de a pé na cidade mineira. Nós morávamos aqui na casinha das Coab e nós íamos até a Mineira de a pé. E nós não tínhamos apenas 2 cultos por semana. Nós tínhamos culto na terça-feira, nós tínhamos culto na quinta-feira e nós tínhamos culto no domingo de manhã e no domingo à noite. Nós tínhamos 4 cultos. Eu era apaixonado pelo culto de domingo de manhã, que era culto de ensino. Então eu ia no domingo de manhã e eu ia no domingo à noite. Pensa no menino crente, cara. É por isso que a pastora casou comigo. Graças a Deus que eu era crente, senão eu não tinha nem conseguido casar. Irmãos, o Senhor é bom em todo o tempo. E o tempo todo o Senhor é maravilhoso. Eu gostaria de começar lendo um texto com os irmãos em 2 Reis, capítulo de número 4.
E o tema talvez dessa mensagem seja interessante, porque eu coloquei aqui, o tema dessa mensagem sempre tem uma saída. Glória a Deus. Diga para você mesmo, sempre tem uma saída. Aleluia. Magali, sempre tem uma saída. Porque Jesus é bom. Hoje o texto inicial da leitura falava sobre a provisão de Deus e do cuidado de Deus sobre a vida dos seres humanos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que o irmão leu a partir do verso 21, foi isso? 31. E no final ali, resumindo tudo, o Senhor disse: mas primeiro buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu quero começar o texto de 2 Reis, capítulo 4, com a história de uma mulher que vai buscar uma saída. Mas eu quero que você preste atenção. Eu vou ler esse texto e vou retroceder a um outro texto para a gente poder chegar aqui mais adiante. Uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, foi falar com Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso te ajudar? Como posso ajudá-lo? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando os que você for enchendo. Até aqui. Queridos, essa mulher, ela vai buscar uma resposta em um homem de Deus. E ela tem uma necessidade grande. Ela tem um desafio enorme para resolver. E ela vai... Tinha muitos outros profetas naqueles dias de Eliseu, mas ela vai direto em Eliseu. Mas Eliseu tem uma história maravilhosa. Ele tem uma história registrada. Então, antes de nós darmos continuidade aqui, nós vamos retroceder um pouquinho para saber quem é o profeta Eliseu. Eu gostaria que você olhasse em 1 Reis, capítulo 19, e o verso 19. Agora o Senhor nosso Deus, 1 Reis 19 e 19. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate. Ele estava arando com 12 parelhas de bois e conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Vá e volte. Respondeu Elias. Lembra-se do que fiz a você. Queridos, primeiramente, nós temos que entender que o apóstolo Paulo,
em Romanos capítulo 15 e verso 4, ele diz que tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Tudo que está na Bíblia ficou registrado para nos trazer um ensinamento, nos dá a orientação. Se o irmão conseguir colocar para mim aqui, Romanos 15 e 4, para nos dar uma linha de entendimento de tudo que foi escrito, pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Olha só o texto, volta ali no 4, olha só. Perseverança e do bom ânimo. Queridos, quando nós olhamos as Escrituras e os acontecimentos, e como eles discorreram, e como eles foram acontecendo, e como Deus foi construindo a história de cada homem, de cada mulher, em situações mais variáveis e adversas, tudo isso ficou escrito para que possamos ter bom ânimo, que procedentes das Escrituras, que procedem das Escrituras. Nós temos que ter esse bom ânimo quando nós olhamos uma situação, e muitas vezes essa situação, ela se compara muito com a minha e com a sua situação, e aí a gente vai olhar, meu Deus, mas essa pessoa conseguiu vencer, essa pessoa conseguiu sair dessa situação, essa pessoa Deus deu um livramento, essa pessoa Deus abriu o mar, essa pessoa Deus pegou pela mão, essa pessoa Deus abraçou no meio do fogo. Então nós vamos ver que essas situações que aconteceram no passado, elas podem ser decorrentes, e pode acontecer nos nossos dias, e pode acontecer conosco, mas o mesmo Deus que cuidou dessas pessoas também vai cuidar de cada um de nós. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E sabe uma coisa maravilhosa dessa palavra bom ânimo? Eu fui buscar a etimologia da palavra bom ânimo. E olha só o que eu quero compartilhar com vocês. A palavra ânimo se originou a partir do latim animus, que significa alma, coragem ou mente. Esse termo latino, por sua vez, se deriva da raiz indo-europeia, ânimo, que quer dizer respirar. Então a palavra ânimo, ela simboliza Deus dentro de cada um de nós. Porque o que Deus soprou na nossa narina? Deus soprou fôlego de vida. O fôlego de vida. Então a palavra ânimo, ela quer dizer Deus te animando, te deixando vivo para te enfrentar qualquer tipo de situação. Respirar, ação típica de todos os seres animados, ou seja, que estão vivos. Então todo ser vivo ele é uma pessoa animada. Como assim, pastor? Porque o ânimo produz vida. O que acontece quando os paramédicos chegam numa pessoa e aquela pessoa está sem um batimento cardíaco? O que eles dizem? Vamos reanimar. Vamos reanimar essa pessoa. Vamos trazer novamente o fôlego de vida. Então Deus está dizendo que as Escrituras, elas nos dão ânimo, nos dão vida, nos dão coragem para a gente prosseguir avante. Você conhece alguém desanimado, sem ânimo, sem vida? Deus, nada vai dar certo. Meu pai, não sei o quê. Pessoa, o ânimo é vida, o desânimo é
morte, é derrota, é fracasso, é tristeza. Meus queridos, quando o profeta Elias passa por esse homem, joga a capa e chama ele, é porque esse cara já está inconformado com a vida que leva. Há algo muito maior dentro do coração dele queimando, ardendo, pulsando. Mas ninguém o conhece, nem o próprio Elias conhece. Mas esse cara tem uma história com Deus. A Bíblia não relata sua intimidade, mas para que Deus conheça. E não foi Elias que escolheu Eliseu. Não é interessante isso? Não foi Elias que escolheu Eliseu, foi Deus que escolheu Eliseu. Deus simplesmente disse para Elias: tu vai ungir fulano como rei, Betano como rei, e tu vai ungir Eliseu, profeta, em teu lugar. Foi Deus que escolheu. Você está aqui hoje porque Deus escolheu que você está aqui. Você não está aqui, eu estou aqui aleatoriamente. Nada acontece aleatoriamente no plano divino. Tudo acontece por um propósito. A Bíblia diz que ele lavrava os bois com a 12ª junta de boi. Tinham 12 pessoas lavrando. Ele era o último. E quem é o último consegue ver tudo que os primeiros estão fazendo. Sim ou não? Muitas vezes a gente quer ser o primeiro. Mas o erro que o primeiro comete, o segundo já não comete, o terceiro menos ainda, e assim por diante. Muitas vezes não é importante ser o primeiro, às vezes é importante ser o último, porque o último está vendo tudo que acontece na frente dele, e ele vai se corrigindo, ele vai se melhorando, ele vai se aperfeiçoando, para não cometer os mesmos erros que os que estão na frente estão cometendo. Estou errado ou estou certo no meu raciocínio, Júnior? Pastor Jair, estou certo ou estou errado no meu raciocínio? Se vai um carro na minha frente e cai no buraco, eu consigo ver o buraco e desvio do buraco. Até quando ele dá um golpe. Até quando ele dá uma viradinha, de tem alguma coisa lá. Ele estava ali, ele era um cara observador. Ele poderia estar no meio, mas ele não está no meio. Sabe o que é interessante? Que Elias e Eliseu nunca se encontraram. Elias não sabia quem era Eliseu. Eliseu era uma pessoa comum, era uma pessoa pobre, era uma pessoa humilde, era uma pessoa que lavrava a terra. Queridos, Segunda Reis, eu não me lembro o capítulo, mas em Segunda Reis, em um texto vai dizer que os pobres foram deixados na terra para cuidar das vinhas e lavrarem a terra. Os pobres, as pessoas humildes. E a Bíblia diz que esse cara é uma pessoa lavrador da terra, é alguém que trabalha no campo, é uma pessoa simples, mas uma pessoa que tem intimidade e conhecimento de Deus. E Deus diz assim: separa esse cara para mim, passa lá, lança a capa e chama ele para mim. Sabe o que é que eu vejo aqui? Eu vejo que Deus está construindo uma história na vida de Eliseu, sendo ele onisciente de todas as coisas. Ele está construindo uma história na vida de Eliseu para chegar na viúva. Uau! Porque nada acontece por acaso. Mas em 19 de 1 Reis, Eliseu tem um chamado. Mas esse chamado vai ser construído uma história até 2 Reis capítulo 2, quando Elias vai ser arrebatado e Eliseu vai ficar em seu lugar. Mas você sabia quanto tempo passou entre 1 Reis capítulo 19 e 2 Reis capítulo 2? Você sabe quanto tempo teve esses poucos
capítulos da Bíblia, mas na realidade, nos dias em que eles viveram, foram muitos anos. Foram exatamente 11 anos entre 19 de 1 Reis e 2 de 2 Reis. Por 11 anos, Eliseu não aparece. Ele está aprendendo na escola de profeta. Ele é o moço de Elias. Glória a Deus por poder. E Elias disse: olha, já estou botando o outro no teu lugar. Meus queridos, o meu tempo e o tempo de Deus é diferente. Hã? Quando a gente acha que Deus está me substituindo, Deus vai me trocar, chegou o meu tempo, tem mais 11 anos ainda. Ele disse: Elias, tudo bem, quer entregar o ministério? Pode entregar. Hã? Pode entregar, eu aceito tu entregar, mas tu vai ungir fulano agora em teu lugar. E aí Giovanni passa mais 11 anos, e o cara continua entrando, já entregou o ministério, mais 11 anos. Hã, pastor Jair? Mais 11 anos, não foi 11 dias. Aí tem gente que chega aqui: pastor, eu quero entregar meu cargo. Eu estou aprendendo agora. Eu estava lendo esse texto e queria descobrir o tempo que durou isso. Fiquei boquiaberto, porque nem eu sabia que tinha durado tanto tempo, pastor Jair. A hora que alguém vir entregar o cargo para mim, eu vou pedir: me dá o tempo de Deus para me aceitar a entrega do seu cargo. Hã? Diáconos que querem entregar o diaconato, vem conversar comigo aí. Você vai ter mais 11 anos no mínimo para trabalhar aqui, para depois botar um substituto no seu lugar. Agora, passados-se 11 anos, Elias disse assim: olha, Eliseu, tu fica por aqui que eu vou mais ali. Não, senhor, eu não te largo e não te deixo, eu vou contigo até lá. E aí foi passando, e Eliseu não desgrudava de Elias. Ele disse assim: Eliseu, fica aqui que eu vou a Gilgal. Não, Senhor, certo como o Senhor vive que eu não te deixarei. Fica aqui que eu vou a Betel. Senhor, certo como o Senhor vive que eu não te deixarei. Fica aqui que eu vou a Jericó. Não, Senhor, não te deixarei. Mas aí o Elias já está enfadado. Pô, cara, tu larga do meu pé. Já faz 11 anos, agora eu estou querendo me separar de ti, e tu não quer separar de mim de jeito nenhum. Irmãos, de gente boa a gente não quer separar nunca, né? A gente tem prazer de estar perto de pessoa que tem unção, que tem graça, que tem poder, que tem palavra boa. E ele disse assim: tá, cara, então significa aqui que eu vou no Jordão. Certo como o Senhor vive, que eu vou contigo no Jordão. Para aí, rapaz, o que tu quer? Para essa persistência toda, tu está querendo alguma coisa. Aí ele disse assim: peça-me o que você quer. Você se lembra quando Deus apareceu para Salomão e disse: Salomão, pede-me o que tu queres? Irmãos, é Deus falando com o ser humano e dizendo assim: pede-me o que tu queres. Talvez hoje eu dizer assim: Senhor, a gente não sabe pedir, irmãos. Aí eu queria um iPhone de última geração. A primeira coisa, se fosse com um jovem, ele já dizia: Senhor, um iPhone da Apple de última geração. O Senhor dizia: pega, meu filho, isso vai ser bênção ou destruição na tua vida? Às vezes a gente tem que saber o que pedir. Salomão, sabe o que Salomão pediu? Senhor, me dê sabedoria, porque conhecimento eu tenho bastante das coisas, mas eu preciso de sabedoria para governar o teu povo. Aí Deus disse assim: vou te dar o que tu me pediu, mas junto com ela vou te agregar riquezas como nenhum outro rei antes de ti teve e nem depois de ti terá. Quando a gente pede a coisa certa, a gente ganha aquilo que a gente quer e mais aquilo que a gente não merecia, porque o Senhor é bom. Aí sabe o que Eliseu pede? Ele olha para ele e diz assim: eu quero unção dobrada do Espírito que em ti está. Ele não pediu unção, ele não pediu o Espírito dobrado, ele pediu a unção, porque o Espírito, se derramar uma gota, nós já caímos. Se 2 Espíritos derramar tudo que tem, a gente esfarela. Tanto que as pessoas, quando viam um anjo no Velho Testamento, eles já temiam logo que iam morrer.
Não era assim que acontecia? Ai, isso, eu vi o anjo, quando o anjo apareceu para o pai de Sansão, Noamar, como é que é o nome, pastor? O pai de Sansão, me esqueci agora, gente. Manoá. Manoá, estava quase ali. Manoá, ele temeu de morrer porque tinha visto o anjo falando com ele. Então, o profeta Eliseu agora, ele vai pedir uma unção dobrada do Espírito que tem em Elias. Queridos, Elias já orava e já caía fogo do céu. Elias saindo com Eliseu e ele chegou no Jordão. E o Jordão cheio. Ele chegou na margem do Jordão e disse: bum! Tocou a capa, as águas se separaram. Esse é um cara poderoso, hein? Eu não. E agora o cara pede unção dobrada. Sabe o que acontece? Elias olha para ele e fica triste. Eu não esperava que eu ia pedir isso. Fosse ousado. Mas tem uma condição aí. Se quando eu for levado, tu me ver subir, será te dado. Aí o cara não desgrudou mais. Pronto. Agora eu vou perder essa oportunidade. Ela estava ali, se estava perto antes, agora está grudado. Estava de bracinho. Não te deixo, não te largo. Não te deixo, não te largo. Eu quero porque quero. De onde é que eu vim? Eu vim de lá de trás da junta do boi. Faz 11 anos que eu estou caminhando contigo. Eu tenho aprendido tanta coisa, eu tenho visto tanta coisa, eu tenho visto tu operar tantos sinais e maravilhas. Eu não te largo, não te deixo. Que nem o anjo e o Jacó. Aí de repente, irmãos, veio uma carruagem de fogo. Irmãos, pensa num negócio sinistro. Tem dois homens do outro lado do Jordão, provavelmente na região que é Jordânia hoje, e veio uma carruagem de fogo e... Irmãos, a carruagem de fogo não levou Elias. A carruagem de fogo só passou para separar Elias de Eliseu. Quando ele se distraiu que a carruagem passou e separou, ele olhou para cima e num redemoinho Elias estava subindo. Ele gritou. Como é que ele gritou? O que vendo Eliseu chamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. Mas aí de repente a resposta de Deus vem. Eliseu pega a capa. Ele viu. Agora ele vai fazer o teste. Ele passou com Elias do outro lado. O Jordão se abriu. Aleluia. Aí ele está lá, agora tem que voltar de novo. Ele olha para o Rio Jordão cheio, mas eu não vou passar nadando isso aqui de jeito nenhum. Aonde está o Deus de Elias? Sou eu, cara. Faça de boa. Ele não gritou por Elias, porque ele sabia que Elias já tinha ido embora. Mas ele grita pelo Deus de Elias. Aleluia. Que ele aprendeu a conhecer durante 11 anos que viveu com Elias. Agora esse cara tem um ministério pela frente. Ele tem um ministério exatamente vai fazer. Se você olhar o texto que conta a história de Elias, a história de Eliseu, você vai ver que Eliseu fez exatamente em vida, porque Eliseu fez milagres ainda depois de morto. Não ele, né? Mas a unção que estava nos seus ossos. Mas em vida, Eliseu fez exatamente o dobro de todos os milagres que Elias fez. Aí agora nós voltamos ao versículo de número 4.
De 2 Reis, coloca para mim aqui novamente na tela, no versículo 1. Por que essa mulher vai até o profeta Eliseu? Porque ela sabe da história de Eliseu com Elias. Ela diz: o meu marido era teu servo. 4 de 2 Reis, capítulo 4, 2 Reis 4 e 1. Isso. O meu marido era teu servo. Ele trabalhava, ele morreu. Agora, eu sei quem tu és, Eliseu. Eu sei a maneira que tu tem vivido, a maneira que tu tem construído o teu ministério, a maneira que tu tens intimidade com o teu Deus. Eu preciso de uma solução, mas eu sei quem tu és. É por isso que eu vim diretamente em ti, porque eu sei que tu és um homem de Deus, com referência. E aí, ele vai começar a passar com a mulher a construção do seu milagre. Da mesma forma que em 11 anos ele construiu o seu ministério, que ele aprendeu, ele vai estar aplicando na vida dessa mulher. Olha que interessante, irmãos. Ele vai dizer: olha, o que tu tens? Tua serva não tem nada, mas agora veio os credores, passa por 2. Nós já lemos o texto só para nós relembrar. Eliseu perguntou-lhe: como posso te ajudar? Como posso? O que tu tens em casa? Nada. Uma botija de azeite. Ok. Então tu tens um começo de milagre, porque eu tinha uma junta de boi quando comecei. Eu matei, queimei, fiz uma churrascada para a vizinhança e fiquei sem nada. Tu tens alguma coisa para começar. Então vai para a tua casa, pegue vasilhas emprestadas, comece a construir o teu milagre pela obediência e pela fé, pela perseverança, pela confiança, pelo ânimo das Escrituras, por aquilo que as Escrituras nos ensina, por aquilo que as Escrituras nos promete. Deus é um Deus presente, um Deus que cuida, um Deus que vela. Comece a construir o seu milagre. Bom, o que eu vou fazer? Pegue vasilhas emprestadas, pegue um monte. Passo 3. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas aos teus vizinhos, vai no quarto. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando. Irmãos, antes do milagre acontecer, tem toda uma preparação, tem a organização. Pegue as vasilhas e coloque em sua frente. Você tem que estar vendo o que você quer. Você tem que materializar o seu milagre. Você tem que ver como o seu milagre vai acontecer. Sabe o que acontece? Muitas vezes nós oramos e nem nós mesmos acreditamos no milagre que nós estamos pedindo. Parece que oramos apenas por orar. Não, nós temos que fazer as coisas com convicção. Essa mulher está fazendo algo que não tem sentido, Giovanni. Não tem sentido. Me explica para mim se tem sentido. Humanamente tem sentido? Eu tenho isso aqui de azeite em casa e o profeta manda eu buscar uma montoeira de vaso. Calcula-se quantos vasos ela tinha que pagar dívida e depois ela tinha que viver do resto. Me dá uma ideia, quantos vasos precisava de azeite? Quantos vasos vazios precisava para encher de azeite? Vamos pensar em um número: 50 vasos de azeite. É muito 50? Para pagar uma dívida grande, que era para levar os 2 filhos, e ainda ela ia vender, ia viver do resto, ia dar um resultado monetário muito positivo para ela. Vamos ser otimistas, então. Vamos imaginar 100 vasos de 50 litros cada um. Pô, mas eu tenho 1 litro na minha mão. Multiplicar por 100 vasos de 50 litros, quantos litros daria 100 vasos de 50 litros? 500 litros? 5 mil litros, quantos dá? Faz a conta aí. 50 vezes 100, 5 mil. 5 mil litros de azeite. Precisava ter uma prensa muito boa.
e muitos pés de oliveira para produzir tudo isso de azeite. Pastor, mas aí é demais, 5 mil. Tudo bem, vamos cair para 250, para 2.500 litros de óleo. 50 vasos de 50 litros, de 100 litros. Mas ela tem 1 litro na mão, uma botijinha pequena de azeite. Mas aí o profeta fala assim para ela: organiza tudo na tua frente. Irmãos, o que é a fé? Hebreus capítulo 11, verso 1. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a certeza das coisas que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova daquilo que está na inexistência, mas eu acredito que possa se tornar realidade. É uma pessoa que não tem perna e acreditar que vai crescer ossos, peles, tendões, músculos, artérias e vai se formar uma perna. Pastor, isso é impossível. É impossível para quem não crê, mas diz que William Simmons orou por pessoas que não tinham pernas e braços e elas cresceram. Pena que não tinha internet nessa época, né? Mas cresceram lá na rua Azusa, na Califórnia. E aí estourou o pentecostalismo, o avivamento. Imagina isso acontecer na IEQ São Sebastião. Oxalá que seja amanhã ou hoje. Um milagre dessa magnitude. Irmãos, uma semana depois tem que fazer 5 cultos por dia, que está vindo excursão de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Pindamonhangaba. É Pindamonhangaba, é isso? Meus queridos, essa mulher vai colocar essa montoeira de vaso e ninguém está entendendo nada, e as crianças também não estão entendendo nada, mas ela disse: foi o profeta que mandou fazer. Por quê? Porque está escrito nas escrituras: crê nos seus profetas e prosperarei. Não está escrito? Essa mulher conhecia as escrituras, ela ardia no seu coração, ela foi procurar a pessoa certa. Coloca na frente, coloca em ordem. E aí o que ele diz? Você pega, enche o primeiro, mova, de frente para o milagre sempre, mova e separa a parte, e volte e encha o segundo. Queridos, você não pode ficar olhando para o milagre que já aconteceu, você tem que ficar olhando para o milagre que está acontecendo. Amém. Pare de viver por aquilo que já aconteceu, do passado. O vaso que está cheio atrás já foi no passado, ela continua vivendo de milagre no presente, e a Bíblia diz que ela enche e bota para trás, enche e bota para trás, e vai vivendo de milagre em milagre. Imagina aquelas crianças vendo tudo aquilo, e ela tem 1 litro apenas. Uma outra coisa, pastora Érica, pense comigo, se ela já tem um de 50 litros cheio, ou de 100 litros que seja, cheio, por que ela não entornou aquele que estava cheio naquele que estava vazio? Ela continuou com o que tinha 1 litro, enchendo os outros grandes. Se já tinha um grande cheio, por que ela não usou o grande? Porque a palavra do profeta é: vaso cheio para trás. A unção está na botija agora, e não no vaso que está cheio. O que está cheio porque recebeu. Aqui na botija é a fonte. Onde é que está a tua botija agora? Onde é que está a tua fonte agora? Onde é que está a tua esperança agora? Nós queremos às vezes para fazer o mais fácil, mas vai ser mais rápido. Aqui já é 50 litros, passa daqui para ali. Não vai encher um e vai ficar vazio o outro. A ordem do profeta era: da botija vai enchendo os vasos e vai separando para trás. Não olhe para o milagre que já está feito, continue olhando para o milagre que está acontecendo. Amém. Glória a Deus. E foi assim até o último vaso.
Então a Bíblia diz que quando encheu o último vaso, o azeite não acabou. Ele simplesmente parou de correr, porque não havia mais vaso para encher. Se ela tivesse pegado mais vaso, com certeza teria vindo mais azeite. Mas eu quero dizer uma coisa, e você pode pensar assim: pastor, por que ela não pegou mais? Porque o que ela tinha pego foi o suficiente para ela pagar o que devia e para viver com seus filhos do que sobrou. Deus é um Deus que cuida de nós. Deus é um Deus que tem compaixão e misericórdia por nós. Mas nós temos que andar em dois princípios: o princípio da fé em acreditar e no princípio da obediência para fazer. Mas pastor, está me mandando fazer uma coisa que não tem lógica. E desde quando Deus trabalha na lógica? Se eu te mandar fazer uma coisa que todo mundo faz, meu filho, isso é normal. Mas se eu te mandar fazer uma coisa anormal, aí você diz: pastor é louco. Não, pastor não é louco, pastor tem uma direção de Deus. O que o profeta mandou fazer não era normal, era anormal. Mas enquanto tinha vasilha vazia, não acabou o azeite. O princípio da bênção sempre estará atrelada na nossa obediência junto com a nossa fé. Amém, Jesus? Para nós alcançarmos, temos que acreditar. Meus queridos, Abraão não foi Abraão só pelo nome, ele foi Abraão pela obediência. Ele fez o que eu e você talvez nunca fôssemos fazer. Às vezes, temos que fazer loucura. Não loucuras direcionadas pela nossa cabeça, mas loucuras orientadas pelo Espírito Santo de Deus. Não tem lógica isso que o Espírito Santo está mandando fazer uma coisa sem lógica. Para encerrar, um dia um irmão estava orando em casa de madrugada. Dobrou o joelho, estava fazendo o seu devocional de madrugada, e o Senhor disse para ele: te levanta, vai naquele matagal lá, naquele eucalipau, e começa a pregar tal mensagem. Quer dizer, assim, o Deus está ficando louco, né? 3 horas da manhã, eu ir lá no meio do matagal, alguém pode me atirar, alguém pode me matar. A gente já vai colocar um monte de pretexto, pastor Jair. É perigoso, é escuro, eu não vou. Mas aí o Espírito Santo falou com ele: levanta-te e vai na frente daquele mato e prega tal mensagem de arrependimento. Aí ele vai para lá e começa a pregar para a história de eucalipto. Prega uma mensagem de arrependimento, que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus voltará, que Jesus cuida, que Jesus protege, que Jesus perdoa nossos pecados, que Jesus transforma a nossa vida. E aí ele fica todo empolgado, não tem ninguém mesmo vendo, aí ele já pula, já planta a bananeira e dá glória a Deus e aleluia, em língua estranha, e os eucaliptos não se mexem, nem o eucalipto se converte, nem o eucalipto se dobra. De repente, sai um homem do meio do mato, escondido, fugindo das autoridades. Um homem pecador, que Jesus amou, como amou eu e você. E vem aos pés daquele homem e grita: eu quero aceitar esse Jesus que você está falando. Aleluia. Porque ninguém tão louco estaria uma hora dessa aqui, num matagal desse, pregando para ninguém. Eu sei que tu veio aqui porque Ele me ama e só Ele sabia que eu estava escondido aqui. Porque eu falei: se tu existe, me visite neste lugar. Uau! Esse é o Deus de misericórdia e de compaixão. E o Deus que conhece todas as coisas. Sempre haverá uma saída. Sempre o Senhor estará conosco. Se coloque de pé por um momento. E diga assim, faça a tua oração, mas no meio da tua oração diga assim: Senhor, eu quero acreditar mais. Eu quero ter mais fé.
Eu quero, Senhor, que Tu trabalhe no meu interior para construir uma confiança muito maior em Ti. Me ajude na minha incredulidade. Sabe por quê, irmãos? Às vezes nós se jubilamos com o milagre dos nossos irmãos e se alegramos com os nossos irmãos, mas não temos fé suficiente para construir o nosso milagre, para construir a nossa confiança. É muito bom participar e ver que Deus fez na vida de alguém, é maravilhoso, mas é tão gostoso quando nós vivemos esse momento, essa realização de Deus fazer na nossa vida. E o que o Senhor quer colocar dentro de mim e de você hoje é esse ânimo para acreditar no poder da Sua palavra, que Ele é um Deus presente que cuida de cada um de nós, como cuidou desta viúva, como cuidou da viúva de Serepta, como cuidou da viúva lá que saiu da cidade de Naim, como cuidou da febre da sogra de Pedro, como cuidou do filho do centurião, como cuidou da filha de Jairo, como cuidou dos leprosos, como cuidou da mulher do fluxo de sangue. Ele é um Deus que cuida, porque Ele é o mesmo ontem e hoje, e Ele não muda. Está faltando o que para você? O que está faltando? Só fala para Ele, não precisa falar para mim. Fala, Senhor, está me faltando fé, está me faltando confiança, Senhor. E além de tudo isso, está faltando saúde física em mim, está me faltando saúde emocional, está me faltando, Senhor. Meu casamento está difícil com meus filhos, com a minha filha, está difícil na minha empresa, nos meus negócios, está difícil comigo mesmo. Tem hora que eu não me entendo, eu estou num estágio que tem hora que eu estou feliz, tem hora que eu estou triste, tem hora que eu faço planos, tem hora que eu tenho sonhos, tem hora que eu tenho vontade de desistir de tudo. Às vezes encontramos nesse embaraço da vida e perdemos completamente a esperança. Mas o Senhor está aqui hoje para dizer: há uma esperança, há uma saída, há uma válvula de escape para essa pressão interior dentro do seu coração, da sua mente. Aí você diz assim: minha vontade é desistir de tudo, botar um saco nas costas e sair pelas estradas, e sair pelo mundo sem direção. Não! O Senhor te chamou para que você viva o milagre, para que você tenha um bom teto, uma boa casa, um bom banho, boas roupas de cama para dormir, descansar e ter o sono do justo, sono reparador, ter a mesa farta de alimento, porque o Senhor cuida. A mulher chegou a faltar, mas o Senhor não deixou ela padecer pela falta. O Senhor supriu na hora certa e vai suprir na sua vida também. Se você, pastor, eu quero coração, eu preciso desse reforço, eu preciso de ajuda, sozinho parece que eu não vou conseguir. A Bíblia diz que o cordão de 3 dobras não se romperá facilmente. Eu estou aqui para te abençoar, não estou aqui para te criticar, não estou aqui para te questionar, eu estou aqui para determinar na tua vida que você vai vencer. Tem alguém? Pastor, eu quero ser o primeiro. Eu quero orar por alguém essa noite. Eu quero orar. Glória. Irmãos, não é feio pedir ajuda, não. Não é feio, não. Não é feio. Nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Tem hora que é difícil caminhar sozinho. Aleluia. Pastor Jair, me ajuda aqui. Junto. Aleluia. Giovanni,
estivermos aqui embaixo orando, você vai estar orando aqui no microfone. E você vai estar determinando sobre a vida de cada um das pessoas. Amém? Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, Pai, pela tua graça, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Senhor, eu te amo, Senhor, Senhor sabe, Pai. Oh, Senhor, eu te agradeço, Senhor. Agradeço porque o Senhor está aqui, Pai. O Senhor está aqui, Senhor, esta noite visitando, Pai. O Senhor termina a palavra, nos louvores, as pessoas estão na frente, Pai, do seu alvo, Senhor. Como saída, Pai. Assim uma saída, Senhor. Mostra para cada um, Senhor. Assim como o Senhor já fez na minha vida, Pai. Tantos maridos, Pai, difíceis que a gente já passou. Tu sabe, a gente às vezes está furado, a gente não consegue chegar nada além de uma parede, um buraco. Como, Senhor? Mas nos momentos mais difíceis que eu não passei, Senhor, eu olhei para cima. Eu vi, Pai, a tua mão me puxando, Pai. Assim como o Senhor fez na minha vida. Como o Senhor já se materializou, Senhor, na minha vida. Peço, Senhor, que faça isso novamente, daqui na vida do Senhor, da tua face. Às vezes não conseguimos chegar. Palma para Ele, Pai. Mas é assim mesmo, a nossa vida é assim, Pai. Nos mostra, Pai, ajude, Senhor. Apresenta a experiência, Senhor. A experiência, Senhor, de depender só de Ti. De depender, Senhor, da Tua vontade. De depender, Senhor, da Tua mão. Aleluia. Oh, Deus. Eu sei que Tu faz. Eu sei que Tu faz, Pai. Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Cada um de tua experiência, Senhor. Que essa dependência que a gente vem entender, que essa dependência, Senhor, às vezes o Senhor permite nossas vidas. Abençoa permite nossas vidas problemas e lutas, Senhor, para que a gente possa olhar para cima e depender só de Ti. Porque é muito maravilhoso, Senhor, quando nós dependemos de Ti. Quando nós dependemos, Senhor, unicamente de Ti. Porque o Senhor não nos decepciona.